Reuniões importantes no Vasco definiram o nome a ser escolhido como novo treinador do Cruz Maltino nessa segunda-feira. O nome se trata de Renato Portaluppi e eu vou trazer para vocês todos os detalhes em relação ao que o Pedrinho cedeu e vai fazer para contar com o treinador no Cruz Maltino, e a negociação pode acontecer a qualquer minuto. Você vai ficar sabendo de tudo aqui, é claro. Vamos falar também sobre o fechamento do mercado de transferências, exatamente, a janela de transferências se fechando. Vamos falar muito também sobre o futuro do Vasco e planos A, B e C da diretoria em relação a Renato Portaluppi, caso realmente não dê certo. Você, torcedor vascaíno, seja bem-vindo ao vídeo aqui no canal. Peço para você humildemente o seu joinha e, claro, se você não é inscrito, botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo para você fazer parte da nossa família. Olha só, vamos direto ao ponto. Situação envolvendo Renato Portaluppi. Após início de negociações frustrantes para o Vasco, após primeira proposta recusada, uma pedida salarial um pouco acima que a diretoria estava esperando para contratar um novo treinador. E, claro, todos nós sabemos da fase ruim que o Vasco ultrapassa. Então, o que aconteceu? A situação é a seguinte: em reunião importantíssima nessa segunda-feira, a alta cúpula da diretoria do Vasco foi tomar uma decisão e fez com que Pedrinho cedesse a uma pedida salarial muito próxima, àquilo que o Renato Gaúcho está pretendendo no mercado. O Vasco, que teve a sua proposta recusada por Renato Portaluppi, enviará ainda hoje uma nova proposta ao treinador. A alta cúpula da diretoria do Vasco entende que o nome de Renato Portaluppi é o ideal para o amortecimento de todas as questões que vem acontecendo dentro de campo e também fora no Cruz Maltino. A gente sabe, que existe sim uma escolha referente ao tamanho do Renato Portaluppi, um treinador experiente, um cara do futebol, com costas largas, musculatura, acaba amortecendo ali, algumas coisas que talvez um técnico melhor, mais moderno, com uma ideologia, uma metodologia de jogo diferente, até mesmo um pouco mais atraente, pode ser engolido pelo elenco e também pelos problemas do Vasco. A ideia é que Renato Portaluppi é o nome ideal para esse momento, para essa situação, para essa especificação. O Vasco hoje encontra-se em crise e precisa de um nome muito forte para resolver os problemas e, é claro, buscar o treinador com esse perfil de liderança extrema. E, claro, Renato Portaluppi vem sendo essa escolha diante de vários outros nomes estudados pela diretoria do Vasco. Então é o seguinte: como tivemos divergências entre Renato Portaluppi e Vasco nas últimas horas, agora o Vasco pretende, após o presidente Pedrinho ceder à vontade de seus braços, a proposta muito próxima àquilo que Renato Gaúcho pediu vai chegar ao treinador. E as movimentações continuam. Se bobear, eu ainda volto hoje aqui, principalmente na live das 9, para trazer para vocês o novo treinador do Vasco. Porque além do Renato Gaúcho, outros nomes estão na pauta. E o plano B dessa situação trata-se de Roger Machado. Muito mais fácil financeiramente, muito mais fácil também de ser um atrativo para o treinador. Dificilmente o Roger exigiria uma questão salarial muito alta, exatamente por conta de uma oportunidade de estar no Vasco, mas entende-se internamente que a figura Renato Gaúcho é mais impactante nesse momento para o Vasco. Por que você acha sobre esse assunto? Você realmente acha que a diretoria do Vasco acerta em persistir em Renato Portaluppi? Corre lá nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E, claro, eu quero saber também o que você acha de Roger Machado, ex-internacional, um treinador um pouco menos, vamos dizer assim, costas largas, para amortecer os problemas do elenco do Vasco. O que você acha em relação a isso, a esse nome chamado Roger Machado, que diverge bastante, Muita gente tem uma opinião muito contrária desse treinador. Vai lá nos comentários e deixa a sua opinião, que eu quero entender o que você está falando aqui nesse momento. O certo é, quem chegar vai encontrar, óbvio, uma terra não tão muito tranquila, exatamente por conta dos últimos resultados, eliminação no Campeonato Carioca, lanterna na competição no Campeonato Brasileiro, ainda tem para estrear Copa do Brasil e Sul-Americana, mas
a pressão é muito grande da torcida do Vasco, né? A gente teve agora os últimos acontecimentos, o Paulo Henrique ali sendo cobrado por torcedores organizados, na minha opinião, uma cobrança completamente tranquila, né? Conduzida pelo Fabinho, presidente da Força Jovem ali, que sempre está no diálogo, mantendo-se ali, uma ordem no caminho, sempre pede para alguém parar, peraí, calma aí, devagar aí, sempre controlando as ações ali, né, desses protestos. Então, é importante a gente saber que o Vasco está uma bomba relógio, né, sob pressão, e que a janela de transferência se encerra no dia 3 de março, hoje é o último dia de janela, e que sim, vai ter que pegar esse mesmo elenco e vai ter que carregá-lo até a próxima janela de transferências no meio do ano. Isso significa o quê? Que dificilmente teremos, né, uma mudança drástica no Vasco por conta dessas indicações de novos jogadores, de jogadores de confiança, seja lá quem for o treinador. Renato Gaúcho, por exemplo, se fechar com o Vasco, vai ter que encarar de frente todos os problemas do elenco cruzmaltino, todas as necessidades do elenco e ir até o meio do ano, até a sua primeira janela de transferência no meio do ano, né? Uma janela muito conhecida como janela de correção, como muita gente fala, né? Uma janela que você corrige as rotas não interessantes que você traçou no início da temporada. E é claro, a gente vem comentando muito sobre isso, até cobro muito também da diretoria do Vasco, essa janela de transferências se encerrar da forma que está se encerrando. Por que eu estou aqui me referindo a isso? Porque muita gente pode falar assim, pô, Lineker, mas não tem treinador. Caramba, não tem aquele cara ali. E se traz um jogador e o treinador não gosta, acaba não utilizando esse atleta? Ok, eu entendo esse movimento, mas tem jogadores que, independe do treinador, vai estar sempre jogando. Vou te dar um exemplo aqui. O Caio Jorge no Cruzeiro, independe de treinador, sempre vai estar jogando, seja o Tite ou seja outro treinador que for para o Cruzeiro, caso o Tite caia. No Flamengo também tem peças assim. No Atlético Mineiro também tem peças assim. No Botafogo, né, Alex Telles, Montoro, também tem peças assim. No próprio Internacional, que a gente estava falando aqui, tem peças assim. No Grêmio, tem peças assim. No São Paulo também. A gente vai falar aqui sobre todos os clubes, né? Tem peças impactantes que dificilmente independe do treinador se vai estar em campo ou não. O Corinthians que tem o Memphis Depay, o Santos que tem o Neymar, enfim. Existem muitos nomes incontestáveis que não depende muito do treinador para estar em campo. É o líder dentro de campo, é a referência técnica que a gente sempre falou quando tinha, né, o Payet, depois quando chegou o Coutinho e ficou aquela divergência. Quem é a referência técnica do Vasco? Coutinho, o Payet, duas referências técnicas, podem jogar juntos ou não, enfim. Sempre foi, né, um ponto de questionamento. Então voltamos a questionar. É uma janela que o Vasco carece de situações específicas, né, de um líder, de um cara que coloca a bola embaixo do braço e resolva as partidas, e o fechamento dessa janela muito próximo vai tendo uma divergência, né, diante de um assunto em que o Vasco precisa se reforçar e não vai, talvez, na espera por esse novo treinador, na espera por esse novo nome, na espera por essa nova marca que pode chegar ao Vasco e, claro, dar um comando também na janela. Mas eu falo para vocês, eu traria um jogador incontestável para não só impactar esse elenco dentro de campo, mas também para ajudar na prospecção de um novo patrocinador master, porque é mais fácil das marcas quererem linkar as próprias na sua camisa sendo divulgadas por um nome grande, né? Um jogador que tem um impacto midiático talvez internacional, e a gente sabe, né, que isso mostra muito, né, de um extracampo também, novos sócios torcedores, eventos sendo feitos para a chegada desse jogador, você gera um impacto positivo em uma terra bem arrasada hoje, que é o Vasco da Gama. Então eu acho que o Vasco poderia, independente do novo treinador, seja lá ele quem for, buscar esse nome, né, de impacto no mercado. A gente tem pouco tempo para essa janela, mas pode acontecer, né? Seria muito importante terem essa leitura para buscar, né, esse impacto imediato. Eu acho que com a saída do Ryan isso já deveria estar no planejamento, né? Já teria que ter uma porcentagem ali dessa venda do Ryan destinada a esse jogador, exatamente para criar-se um vulto um pouco mais forte no Vasco. Eu acho que é o sacode que o Vasco está precisando para essa temporada, um novo treinador e uma nova referência dentro de campo. Queria agradecer mais uma vez a sua presença, lembrando que tem live hoje às 9 da noite, eu vou estar aguardando você, é claro. Não esqueça, guarde na sua agenda e volte aqui para a gente acompanhar tudo sobre os últimos momentos do Vasco nessa janela de transferências e também
decisão, posso voltar aqui para anunciar o novo treinador. Queria agradecer mais uma vez a sua presença, um forte abraço, saudações vascaínas, se liguem, daqui a pouco eu tô voltando.